Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre desnutrição alimentar. Então, a desnutrição, ela é a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo, principalmente em crianças, mas isso pode acontecer também em pessoas adultas, tá? Então, uma pessoa pode até comer muito, mas se faltar em sua alimentação uma quantidade de nutrientes como ferro, vitamina, ou proteína ou carboidrato, ela vai apresentar um quadro de desnutrição. Então, por isso que constantemente a gente vai ao médico, faz exames, para saber como é que está o nosso organismo, se ele está com os nutrientes necessários. Então, há mais de uma causa para a desnutrição, tá? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, a desnutrição ela não pode ser comparada com a fome, que é uma coisa que eu vou falar para vocês, porque muita gente usa o termo como se fosse a mesma coisa, né? Quando você vê uma criança muito magra, você diz, nossa, ela está desnutrida. Mas isso não quer dizer que ela realmente está. Desnutrição é um processo que eu vou explicar para vocês aqui, que é muito mais específico. Então, o que pode levar uma criança ou uma pessoa adulta a ter desnutrição? Vermes intestinais, que foi uma das coisas que a gente estudou lá no 7º ano. Um verme pode habitar o seu intestino e roubar seus nutrientes e deixar você sem esse nutriente, tá? Pode ocorrer também problemas no sistema digestório. A gente estudou lá no capítulo de sistema digestório que a gente absorve os nutrientes, mas existem pessoas que elas têm problemas para absorver. Então, se elas não absorvem, elas também vão ficar com falta de nutrientes, ou seja, elas vão ficar desnutridas. Então, isso aqui já é uma outra coisa, que não tem nada a ver com vermes intestinais, por exemplo, e não tem nada a ver com a fome. Ela tem uma alimentação boa, mas ela não consegue absorver os nutrientes de forma correta. Existe também a desnutrição devido à pobreza, ou seja, a falta de recursos para comprar alimento, tá? Que é uma das coisas que a gente vai discutir mais na frente. Existe também a questão da desnutrição devido a maus hábitos alimentares. O que vem a ser esses maus hábitos alimentares? Crianças que preferem comer alimentos industrializados, fast foods, comer alimentos que não fazem bem para a sua saúde ao invés de comer um alimento saudável, vamos supor, tá? Bom, a desnutrição ela pode provocar atraso no desenvolvimento mental e físico de uma criança. A criança ela pode ter aí um problema nos estudos, ela pode não conseguir raciocinar direito, ela pode não conseguir fazer cálculos matemáticos, por exemplo, tá? Então, a criança ela vai apresentar uma dificuldade cerebral. Por quê? Porque um dos principais nutrientes que ajuda a gente a pensar, que faz parte do nosso sistema nervoso, é a maioria daqueles nutrientes que a gente estudou lá em Química dos Alimentos e que a gente estudou nesse capítulo também. O cálcio, o potássio, né? Eles são essenciais no nosso sistema nervoso, ou seja, para fazer a gente pensar, tá? E fora outros. O risco da desnutrição aumenta quando a criança deixa, na verdade, de ser alimentada pelo leite materno. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, recomenda-se que a criança seja alimentada com leite materno até 6 meses de idade. Ok? E o leite materno ele traz vários benefícios para a criança. E um desses benefícios até os 6 meses é evitar com que ocorra cólicas e diarreias na criança, previne alergias, fortalece o sistema imunológico do bebê. Por que o leite materno funciona como uma boa defesa aí para o sistema imunológico do bebê? Porque os anticorpos da mãe
são transferidos para o bebê através do leite materno, ou seja, uma parte dos anticorpos que a mãe produz para ela, ela também produz para o bebê. Então, todos esses anticorpos vão para o bebê também. Ou seja, nós, né, cada um de nós carrega aí um pouco de anticorpos da nossa mãe. E a gente tendo um sistema imunológico bom, ou seja, um bebê tendo um bom sistema imunológico, que foi amamentado aí pela mãe, ele vai conseguir se prevenir contra diversos tipos de doenças, tá? Além do mais, o leite materno, ele ajuda a hidratar, porque ele já possui água, ou seja, a criança não precisa consumir água até uma determinada idade. E também existe a questão do fortalecimento aí do vínculo entre mãe e filho. Então, a partir daí, outros tipos de alimentos podem ser oferecidos, diminuindo a frequência da amamentação, ou seja, a partir do momento que a criança completa 6 meses, a mãe já pode começar a oferecer alimentos, né, como frutas, verduras, proteínas, na forma de papinhas que chamamos. Ou seja, dentro de uma papinha pode ter carboidratos, pode ter carne aqui dentro, frango e assim por diante. Bom, só que o que acontece com as crianças mais pobres? Algumas crianças que são muito pobres, depois que elas são amamentadas, elas não conseguem receber uma alimentação rica, tá? Elas só acabam comendo pão simplesmente. E vocês sabem que pão é só carboidrato. E, querendo ou não, só carboidrato não é suficiente. Essa criança, ela tem que ter proteína no organismo dela. Ah, mas por que as pessoas que são pobres não podem comer proteínas? Por quê? Porque os alimentos ricos em proteínas são carnes, tá? E as carnes, elas são mais caras e as pessoas pobres não podem comprar carne. Tem criança que come pão o dia todo, tá? E isso é um problema. Por quê? Porque aquela criança ela vai ter uma deficiência em proteínas. Ela não vai conseguir ter proteínas no organismo dela. Então, nesse caso, há uma desnutrição proteica, que é mais grave porque ocorre justamente na época em que a criança está em fase de crescimento. E vocês sabem que na fase de crescimento, a criança ela precisa produzir muitas células. E para produzir muitas células, ela precisa dessas proteínas, tá? Sem contar que ela precisa dessas proteínas para formar o músculo e formar outros órgãos e ainda formar os ossos. Nesse caso, a pessoa ingere tão pouca comida que há falta também dos carboidratos. Existem crianças que são tão pobres que elas não têm acesso nem mesmo a carboidratos e nem proteínas e nem sais minerais, nada. Tem criança aí que nem bebe água porque não tem água tratada, tá? Então, esse tipo de desnutrição a gente chama de desnutrição calórico-proteica. A desnutrição calórico-proteica vem do quê? Que calórico é falta de carboidratos e proteica é falta de proteínas. Bom, enquanto a desnutrição é um processo em que a criança, na verdade, a criança e, lógico, também os adultos, né? Aí, no caso, é caracterizada pela falta de nutrientes, a fome já é uma outra coisa que está relacionada com a desnutrição. Fome e desnutrição, geralmente as pessoas comparam como se fosse a mesma coisa. Mas não, gente, fome se caracteriza pelo fato da criança ter uma insuficiência de calorias no organismo, ou seja, de ter energia no organismo dela, tá? E ela também está caracterizada pela questão daquela família ser muito pobre e não ter como comprar um alimento. Por isso que a gente não tem que reclamar da nossa vida, né? A gente tem que sempre achar que a gente está bem, porque existem crianças que não têm o que comer. Tem criança que passa o dia todo sem comer nada, né? Que é o que acontece aí com essas crianças na imagem. Então, no dia a dia, o termo fome é usado também em sentido amplo,
incluindo todos os tipos de desnutrição. Então, a fome, na verdade, tá? Ela leva à desnutrição, tá? Mas aí existe também aquela questão da desnutrição grave, ou seja, a desnutrição grave, ela é, na verdade, caracterizada por uma criança que, na verdade, é uma pessoa, tá? Que vai ter um peso, uma pessoa adulta, que vai ter um peso inferior a 60% do seu peso normal. Os músculos dessa criança, eles vão atrofiar, tá? Eles vão ficar reduzidos. Os cabelos vão ficar finos e quebradiços e podem cair. Como vocês podem ver nessas imagens, as crianças praticamente não têm cabelos. Podem surgir edemas, as crianças podem ficar com o sistema linfático totalmente comprometido, com inchações nas pernas. E a criança se torna triste e apática. Nessas imagens você consegue ver que a criança ela não tem o que comer, ela está num estágio muito grave. E como ela está nesse estágio e ela não tem nada, ela não tem nenhum nutriente no organismo, praticamente, ela vai começar a ter doenças. Ela vai começar a desenvolver algumas infecções e ela pode até morrer por conta disso. Então, pensando nisso, nós temos aí a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, tá? Que contribui bastante para essa questão da segurança alimentar de uma determinada população, ok? E a questão da segurança alimentar, ela está relacionada com as necessidades de uma determinada população. Ou seja, né, a população, no caso aí, tem que possuir alimentos que estejam de forma adequada, em variedade, ou seja, tem que ter diversificações, não pode ser só aquele tipo de alimento, em quantidade adequada e qualidade também, né? Para que assim aquela população tenha saúde, tá? E que também os alimentos sejam aceitos pela cultura da população. Não se pode também esquecer a importância de se combater o desperdício de alimentos. Às vezes, os nossos pais, eles colocam o alimento na nossa mesa, no nosso prato, e aí a gente não quer comer. Mas a gente não entende o que tanto de criança que iria querer comer os restos que você deixou, ou comer uma comida que você desperdiçou. Então, por isso eu deixo essa reflexão. Tem criança que passa dias sem comer, meses e até anos, chegando ao estágio de uma desnutrição grave. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem nos nossos atos, tá? Tem crianças que, pelo fato de não terem que comer, vão catar no lixo, tá? Os nossos restos. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para que vocês pensassem muito sobre o tipo de comportamento que, na verdade, principalmente os mais jovenzinhos, né, na idade de vocês, que não contribuem muito com a questão do que os pais têm para oferecer. A gente tem o que vestir, a gente tem uma escola, tá, que é paga, a gente tem a escola pública também, a gente tem o que comer todos os dias, a gente tem um celular, a gente tem internet. Então a gente tem que pensar em todas essas coisas e tem crianças que nem isso tem, que é o que acontece com as crianças da África, por exemplo. Né? As crianças da África, elas não têm um sistema educacional, não porque elas são mal educadas, mas é porque elas não têm nem o que aprender, elas não têm o estudo e não têm nem o que comer. Praticamente elas não têm nada, tá? E o principal, que deveria ser o alimento para sobreviver, elas não têm. Então, gente,
A gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente vai partir para o livro 2 e eu espero aí que eu tenha contribuído bastante. Um abraço e até a próxima.